Bom dia! Hoje a gente vai fazer uma live especial de recolocação profissional e a gente vai falar sobre LinkedIn. Então, se você está chegando aí, bom dia, Nortex Tecidos está aqui com a gente. Se você está chegando aí, aperta o aviãozinho e convida as pessoas que vocês sabem que estão disponíveis no mercado de trabalho e que esse conteúdo vai ser de extrema importância para eles. A Drica está chegando aí também, bom dia, viu? Eu vou clicar aqui no aviãozinho e convidar algumas pessoas e eu recomendo você a fazer o mesmo, para a gente ter bastante pessoas conectadas aqui com a gente, tirando as dúvidas, né, sobre recolocação profissional. Bom, o assunto do dia hoje é LinkedIn. Apesar de ser uma das redes sociais mais antigas, porque existe desde 2003, ainda tem muitas pessoas que têm bastante dúvida sobre essa rede social. Para você ter ideia, a Alessandra também está chegando aqui. Bom dia, viu? Seja bem-vinda. Para vocês terem uma ideia, atualmente o LinkedIn ele é a terceira rede social mais popular. Ele só perde para o Facebook e para o Twitter. Então, assim, eu preparei algumas coisas, algumas dicas para a gente falar aqui sobre o LinkedIn, para vocês darem uma atualizada no perfil de vocês e conseguirem mais resultado na recolocação profissional de vocês, tá? Bom, antes da gente começar a falar de LinkedIn, eu ando recebendo algumas mensagens, o pessoal pedindo para eu esclarecer algumas. Eu acho que deve ter dado uma oscilação aqui na minha internet, deve ter desconectado, mas eu acredito que eu já estou de volta aqui. Vocês estão me vendo, ouvindo bem direitinho? Deu uma pausada aqui no vídeo para mim. Dá uma sinalizada aí com joinha se está todo mundo me ouvindo e vendo bem, por favor. Bom dia, Júlia. Bem-vinda, viu? Então, voltando, né? Eu estava falando sobre as vagas estratégicas, vagas táticas e vagas operacionais. Então, as vagas estratégicas são das pessoas que estão no topo, né? Então, diretoria, gerência, CEOs, né? O que está ali. Depois, no meio, a gente chama as vagas táticas, que são vagas... as vagas de engenharia, analistas, são vagas que estão ali, que a vaga tática são vagas que elas têm um link entre a alta direção, entre a estratégia e também com as áreas operacionais. Então são as vagas táticas. Geralmente nas vagas táticas requer já um nível de formação. Então são as vagas que exigem das pessoas uma graduação, pós-graduação, um nível de inglês, alguma competência específica. Então são essas vagas táticas. E as vagas operacionais, que são as vagas que estão na base da pirâmide, essas vagas, elas são as vagas do pessoal que faz acontecer, que coloca, não que o tático e o estratégico não faça acontecer, mas o operacional são as pessoas que realmente colocam a mão na massa, que vai operacionalizar para que a organização produza e faça o que tem que fazer. Geralmente essas vagas são vagas mais simples, que não tem tanta exigência de formação, né? Às vezes um segundo grau, tem vagas que nem segundo grau é exigido. Só que quando a gente pensa numa hierarquia organizacional, a gente vai avaliar que existem dentro de uma organização muito mais vagas operacionais do que vagas estratégicas e vagas táticas. Não sei se isso está fazendo sentido, mas por que eu estou explicando isso? Porque se dentro da organização existem mais vagas operacionais do que vagas táticas e estratégicas, quando eu vou para o mercado eu vou encontrar essa mesma realidade. Então o que eu vejo muito são vagas operacionais, né? Então são vagas, por exemplo, vagas de telemarketing, vagas para ajudante, vagas para produção, são mais vagas, elas acabam recebendo uma enxurrada de vagas operacionais. E aí a sensação que elas têm é de que
não tem vagas para elas. E isso, ao invés de motivar, acaba desmotivando. Então é importante a gente entender que, dependendo do nível aonde você está, se você está procurando vaga operacional, vai ter bastante oportunidade. Só que também, à medida que tem oportunidade, existe muito mais achando que a nossa realidade é a realidade do mundo. E isso não é verdade. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, tá? Então, uma das dicas, né? O LinkedIn, ele é uma excelente ferramenta para a gente procurar vaga. Por quê? A primeira dica que eu já falo de LinkedIn é: baixe no seu celular o aplicativo. A primeira dica: baixa no seu celular o aplicativo. Por quê? Porque quando você baixa o aplicativo do LinkedIn, se você observar no finalzinho, né, ali embaixo, você vai ver que existe uma maletinha. Essa mala, né, uma mala mesmo, né? Essa mala, quando você clica, aquela mala, ela traz as vagas que existem em abertos, que estão dentro do seu perfil, do perfil que você colocou no LinkedIn, tá? Então ali vai aparecer vagas, por exemplo, se eu entrar hoje no meu LinkedIn e clicar lá na minha malinha, vai vir vagas de coordenação de RH, de desenvolvimento de pessoas, de treinamento. Por quê? Porque esse é o meu perfil. Embora eu não esteja buscando vagas, mas são as vagas que estão em aberto, que no Brasil todo, que tem a ver com o meu perfil, vai aparecer para mim, tá? Então, a primeira dica é: baixe o aplicativo no seu celular, tá? Aí a segunda, você precisa ter um perfil no LinkedIn que realmente demonstre a sua experiência profissional. Existem algumas pessoas, eu vou ser bem sincera, tem gente que tem preguiça de mexer no LinkedIn. Fala, é muito difícil. Não, não é difícil. O LinkedIn, ele é uma rede social. Assim como a gente teve algumas dificuldades para mexer no Facebook ou no Instagram e a gente pegou, da mesma forma vai ser com o LinkedIn. Então a gente precisa também utilizar, fazer com que a gente tenha realmente um perfil que ali transmita a nossa experiência profissional. Segunda dica, muitas pessoas, elas colocam, quando elas estão disponíveis no mercado de trabalho, elas colocam lá no campo, que seria o campo do seu objetivo, algumas pessoas elas colocam buscando recolocação profissional. Não coloque isso no seu perfil. Por quê? Porque quando uma empresa, por exemplo, eu vou procurar um profissional de logística, eu estou trabalhando uma vaga de logística, por exemplo, quando eu vou procurar essa vaga, eu como empresa, eu vou digitar lá no campo de busca profissional de logística americana, né? Vou colocar logística americana. E aí o que vai acontecer? O LinkedIn, ele vai buscar para mim todo mundo que tem experiência em logística e vai trazer para mim, que seja ali de americana. Se você é de logística, mas você colocou buscando recolocação profissional, o campo de busca que o LinkedIn faz para buscar esses profissionais com experiência em logística e trazer para mim é exatamente onde está escrito buscando recolocação profissional. E aí o que vai acontecer? Eu não vou receber o seu perfil. Por quê? Porque quando o LinkedIn foi lá buscar, ele não encontrou essa informação. Tá? Então essa questão de colocar, e ainda existe, eu já venho acho que desde 2017 falando, gente, não coloca isso no perfil do LinkedIn, mas ainda tem algumas pessoas que fazem isso, não coloca. Hoje, acho que desde o começo do ano, não sei se foi devido à pandemia, o LinkedIn ele lançou um recurso que é o Open to Work. Então você entra lá no seu perfil e tem uma forma de você fazer isso, que aí a sua foto ela fica verdinha e escrito, né, com uma faixinha escrito Open to Work. É melhor você utilizar esse recurso e deixar o campo de busca exatamente a sua vaga. Então, por exemplo, analista comercial, que foi a última experiência que você teve ou é aquela experiência que você está buscando, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é investir num bom resumo no seu LinkedIn. Para isso, existem 3 perguntas que você vai investir um tempo para responder, para deixar o seu perfil adequado.
Por exemplo, o que você já fez, o que você gosta de fazer e quais são as suas experiências mais importantes. Então, duas coisas, né? Baixa o aplicativo do LinkedIn. E o segundo, você precisa deixar o seu perfil atrativo no LinkedIn. Para isso é importante você fazer um bom resumo dele. E essas 3 perguntas elas vão te ajudar. O que você já fez, o que você gosta de fazer e quais são as experiências mais importantes, tá? Até aqui, gente, tá claro? Tem alguma dúvida? Querem contribuir com alguma coisa? Podem ficar à vontade. Eu vi que a Tati chegou aqui também, né? Tati, a Cris, bom dia, bem-vindas, viu, meninas? Bom, outro ponto importante quando a gente faz o nosso perfil no LinkedIn, ele dá pra gente uma URL, que é o quê? É o nosso endereço no LinkedIn, né? E esse endereço do LinkedIn, ele é interessante porque você pode pegar o seu currículo e colocar o link do seu LinkedIn, né? Então, no currículo, lá no seu currículo do Word, você pode colocar o link, né? A sua URL, que é o seu endereço do LinkedIn, você pode copiar ali. E uma das coisas que é uma coisinha pequena, mas é interessante de se pensar, que é você personalizar a sua URL. O que é personalizar? Quando ele dá para você a URL, o LinkedIn ele gera um código que é um monte de número. Então você pode ir lá personalizar colocando o seu nome. Por exemplo, o meu tá, Damares Alfredo. Então você pode personalizar colocando o seu nome. E aí fica bonitinho. É perfumaria, mas faz diferença, né? Fica bonitinho para você copiar esse link e colocar lá no seu currículo, lá do Word, que você depois salva em PDF, para disponibilizar, tá? Uma outra dica é a questão das fotos, né? Algumas pessoas pensam que, porque o LinkedIn ele é uma rede social, às vezes até pega foto de Facebook, de Instagram e coloca. O LinkedIn ele é uma rede social, porém profissional. Então eu preciso colocar uma foto que também transmita isso. Então precisa ser uma foto com uma boa qualidade. Eu não preciso fazer foto em estúdio, mas precisa ser uma foto de uma boa qualidade. Não vou colocar uma foto da balada, não vou colocar uma foto que eu estou extremamente maquiada, que daí quando olha para a foto e depois olha para mim, tem nada a ver, né? Então assim, eu preciso tomar alguns cuidados. Eu já vi, eu acho um absurdo a gente falar isso, mas eu já vi homens colocando foto no LinkedIn sem camisa. E não, né, não é que a gente é quadrado, ultrapassado, mas é uma rede profissional. Embora que o mundo profissional evoluiu muito, que a gente pode... hoje tem o dress code, que muitas empresas você pode trabalhar de uma forma mais casual, ainda existe muitas coisas do tradicionalismo, né? Então é melhor a gente tomar alguns cuidados, né? Manter aí a tradição em algumas coisas para não gerar uma má impressão. Por quê? Porque o LinkedIn é sua vitrine. Ali a organização ela vai te ver e ela, dependendo daquilo que ela vê, pode já gerar, né, uma imagem negativa, né? Então parece ser uma bobagem, mas não é. Então precisa tomar muito cuidado. Então pense sempre assim na questão do profissional. Não precisa nem ser, eu não preciso contratar uma agência para fazer a minha foto, nem um profissional, né, um fotógrafo para isso. Mas assim, eu falo mais na questão da vestimenta, né? Claro que no LinkedIn vai aparecer mais do ombro para cima, que vai aparecer mais o seu rosto. Mas tomar esse cuidado, principalmente as meninas, tomar cuidado às vezes com roupa que transmitam uma sensualidade, então precisa tomar cuidado com isso também. Aliás, eu não sei se vocês têm visto isso, mas ultimamente anda tendo até algumas polêmicas também no LinkedIn eu às vezes acompanho o pessoal falando, gente, LinkedIn não é Tinder, porque tem gente utilizando a rede para passar cantada, para arrumar paquera ou coisa assim.
E não é. LinkedIn é uma rede profissional, a gente precisa sempre lembrar disso, tá? Bom, eu tô olhando aqui minha colinha do que eu tinha preparado para falar. Então, da URL eu já falei, da foto eu já falei, de baixar o aplicativo no celular eu já falei, de utilizar o recurso Open to Work. Importante, deixar claro o seu objetivo profissional. Tem algumas pessoas que elas já trabalharam, por exemplo, em logística, em compras. Isso até quando eu fiz a live falando de currículo, eu falei sobre isso. Acho que vale a pena, de repente, assistir. Se você ainda não assistiu a live de currículo, assistir a live de currículo, tá? Que lá eu tô falando bastante dessa questão. Mas no LinkedIn é importante você colocar, né, as áreas que você deseja atuar, aquilo que você tem experiência. De repente, você pode pegar e dar uma olhadinha em perfil, né? Entrar, se você tiver alguma dúvida, entrar em perfil de outras pessoas. Por exemplo, eu sou assistente comercial. Deixa eu dar uma pesquisada aqui, eu digito lá na busca assistente comercial e dou uma olhada, né, nos perfis que existem, né? Para ver o que as pessoas colocam, para ver se aquilo é inerente com o meu perfil ou não. Só que, gente, tomando muito cuidado, né? Porque às vezes as pessoas veem algum termo bonito, copia, cola e aquilo não tem nada a ver com a sua experiência profissional. Então, precisa tomar esse cuidado. Faz essa consulta como uma busca para melhorar o seu perfil, mas não para colar, né? Não para colar, porque isso não é verdadeiro, tá? Outra coisa, é importante a gente utilizar o LinkedIn para a gente se conectar com pessoas e empresas. Então, a dica que eu sempre falo, né? Você fez o seu perfil no LinkedIn, invista um tempo para você pensar nas empresas que você gostaria de trabalhar. Pega um papel, uma caneta, né? Coloca. Sei lá, gostaria de trabalhar na Goodyear, gostaria de trabalhar na Caterpillar, gostaria de trabalhar na Delphi, gostaria de trabalhar na TA, não sei, né? Pega e coloca todas as empresas que você tem vontade de trabalhar. Depois que você fez isso, você vai para o LinkedIn e você vai começar a procurar, por exemplo, né? Imagina que você gostaria de trabalhar na Goodyear, vamos pegar a Goodyear. Então você vai digitar analista de RH Goodyear, diretor de RH Goodyear. E aí vai aparecer o LinkedIn da pessoa. E aí o que você faz? Você se conecta com essa pessoa. Por quê? Porque se essas pessoas divulgarem alguma vaga, você vai ficar sabendo, porque ela está na sua conexão, tá? E quando a gente tem as pessoas que são da nossa conexão, quando você entra lá na malinha e aparece as experiências, aparece as vagas que estão disponíveis, muitas vezes aparecem as pessoas que são da sua rede que trabalham naquela empresa. E se dependendo de quem é e do nível de networking que você tem com essa pessoa, você pode pedir para essa pessoa te indicar para aquela vaga. Então essas coisinhas, que são coisinhas pequenas, que faz toda a diferença do LinkedIn, tá? O que a gente precisa frisar também, LinkedIn não é rede social para ficar enviando corrente, para ficar postando coisas de política, coisas engraçadas, não é para isso, né? O LinkedIn é uma rede social de networking e conexão com as pessoas, tá? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa focar nisso, né? Então, aproveitar. Então, você pode seguir empresas, você pode seguir profissionais de RH, você pode seguir diretores de RH, você pode seguir profissionais, por exemplo, eu sou da área de finanças, se conecta com o coordenador de finanças da empresa que você gostaria de trabalhar, se conecta com o gestor, com o supervisor, procura essas pessoas no LinkedIn, tá? E uma outra coisa, seja ativo no LinkedIn, postando o quê? Postando artigos, postando às vezes frases motivacionais, comentando o que as outras pessoas estão colocando, ativo desta forma, se conectando com as outras pessoas,
desta forma, tá? Então a gente precisa entender que apesar de ser uma rede social, são ambientes diferentes, né? Tem muitas pessoas que o comportamento que tem no Facebook acaba levando para o LinkedIn, e não é. LinkedIn é uma rede social. E uma outra coisa legal que o LinkedIn tem também, que você pode usar e explorar bastante, são os grupos. O LinkedIn tem bastante grupo de discussão, grupos de... Por exemplo, na minha área tem bastante grupo de RH, de treinamento, e provavelmente na sua área, né, que nem a Tamires está aqui, bem-vinda, bom dia. Por exemplo, a Tamires é professora de inglês, de repente ela vai achar um grupo de professores de inglês no LinkedIn, né? A Tati também trabalhou muito tempo em secretaria, também de repente vai achar um grupo, né, voltado para isso. Então o LinkedIn tem muitos grupos de profissionais da sua área e você pode procurar, porque esses grupos, além de trazer conteúdo, porque vai trazer coisas que sejam atuais e inerentes com a sua área de atuação, né? Às vezes alguma novidade, alguma coisa que você não sabia, também é uma forma de você se conectar com outras pessoas da sua área que pode te ajudar na sua recolocação profissional. Gente, até aqui tá claro, tá tranquilo, tá fazendo sentido? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Tá tranquilinho? Tati, Tamires, Júlia, as meninas que estão por aí, a Cris. Vocês têm alguma pergunta sobre o LinkedIn? Um outro meio também de procurar, além do... né, eu comecei falando de algumas pessoas que às vezes acabam desanimando porque recebem muitas vagas operacionais, existe uma outra ferramenta que é eu vou falar, né? É o Indeed, ou Indeed, que é INDEED, que também é um aplicativo que ajuda bastante na busca. Ele é um procurador de vagas, tá? E você vai entrar lá, você vai fazer o seu cadastro. Então, por exemplo, sou analista de qualidade. Então, eu vou colocar que eu estou procurando vagas de analista de qualidade na região de Campinas, né? A 50 quilômetros da região de Campinas. Então, eu vou demarcar. Isso é o Indeed, o Indeed. E aí, quando eu uso esse recurso, todas as vagas que são divulgadas, eu acabo recebendo no meu e-mail, dentro daquele perfil e naquela localização, né, que eu acabei colocando, né, naquela distância que eu coloquei. Então eu acabo recebendo. Esse também é um recurso que ele agiliza muito no processo de busca. Eu tive um cliente que fez o coach de recolocação, que ele conseguiu rapidamente se recolocar porque ele recebeu uma vaga, a vaga foi divulgada num sábado, ele recebeu pelo Indeed, ele viu a vaga e já no final de semana mesmo ele já se cadastrou, entrou em contato com o recrutador, na segunda-feira ele fez a entrevista e foi chamado, né? Então foi um negócio que ele recebeu rapidamente e agiu rapidamente. Então ele consegue fazer isso. O LinkedIn, que essa foi uma das dúvidas que eu recebi, algumas pessoas me perguntando se o LinkedIn ele consegue fazer essa busca. O LinkedIn, o perfil gratuito, não. Às vezes, no Premium eu acredito que você consiga fazer, mas aí precisa ser pago. No gratuito, não. Mas o Indeed, ele é gratuito e dá para fazer isso, tá? A Tamires está me mandando uma dúvida aqui. Não sei se você já falou sobre isso, pois entrei atrasada. O que colocar no título quando a pessoa tem duas profissões e ambas há interesse na busca de trabalho? Você coloca as duas profissões e você vai colocar um tracinho. Então, por exemplo, eu vou colocar assim, Damares, eu sou analista de RH, atuo como coach, sou consultora de RH e sou professora. Então, imagina que eu vou colocar desta forma lá. Vou colocar analista de RH, tracinho, coach, tracinho, professora, tracinho, especialista de pessoas. Então, você coloca
as profissões, né, colocando um tracinho, tá? Pode colocar as duas que não tem problema nenhum. Diferente do currículo, que no currículo, né, eu até tinha orientado, faça 2 currículos diferentes. No LinkedIn você só tem um perfil, então você coloca os 2, tá? Porque daí a hora que a pessoa entrar, ela vai ver, né, pela sua experiência, ela vai ver ali, né, nos campos que você colocou, a sua experiência profissional, tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Lembrando que para quem ainda não sabe, eu tenho o curso Recolocação Modo On, que é um curso online, 100% online. Ele custa R$ 99,90. As pessoas que tiverem interesse conseguem entrar lá na minha página, no site, né, darh.com.br. Tem uma aba de cursos online que você consegue clicar lá e já comprar esse curso, né? O Recolocação Modo On. Ele custa R$ 99,90 e ainda a pessoa ganha uma análise de currículo, que eu acabo fazendo uma análise de currículo e dando feedback para a pessoa. Ele é um curso todo prático, que é para a pessoa assistir às aulas e colocar em prática tudo ali e já começar a obter resultado na recolocação profissional. Outra coisa que eu quero lembrar também, que eu estou fazendo a 2ª jornada da liderança, eu fiz no final de agosto, comecinho de setembro, foi bem legal, é uma semana de conteúdo gratuito voltado para a liderança. Para quem tiver interesse, tem o link na bio aqui no Instagram, é só fazer a inscrição, é uma semana de curso voltado para mudar o mindset da liderança, totalmente gratuito. E na próxima live eu quero falar sobre entrevista de emprego. E se alguém topar e quiser, a gente podia fazer um simulado de entrevista, né? Se alguém tiver interesse, eu pensei em fazer isso, da gente fazer uma entrevista ao vivo, tirando as dúvidas, né? Fazendo uma simulação para tirar as dúvidas e trazer esclarecimento. Se alguém tiver interesse em participar, me manda mensagem, que daí a gente já conversa no meio da semana para poder fazer isso, tá bom? A Júlia trouxe aqui também, Damares, sobre, você acha interessante ser mais resumido mesmo, citando as experiências, ou mais descritivos com detalhes? Tá, no sobre aquela parte que aparece justamente a pergunta que a Tamires trouxe. No meu, ele tá como um textinho. Só que daí nesse textinho você pode colocar, né, citando as experiências, mas é interessante você deixar claro as experiências. Por exemplo, eu posso colocar o textinho, mas eu vou falar analista de RH, professora. Por quê? Porque são esses campos que vão ser os campos de busca. Aí, se vai ser resumido ou com texto descritivo, eu acredito que aí vai ser mais de acordo com o perfil da própria pessoa. O importante é ter as palavras-chave na hora da busca, tá bom? Gente, tem mais alguma pergunta, alguma dúvida sobre LinkedIn? Tá tranquilo? Quem quiser, já sabe, pode me mandar mensagem, tanto aqui em inbox, quanto no meu e-mail também, ou via WhatsApp, tá? Meu e-mail é damares.alfredo@darh.com.br e mandem as dúvidas de vocês, porque nas dúvidas vocês acabam me ajudando a criar mais conteúdo aqui para nossa live, tá bom? Espero que tenha feito sentido para vocês, agradeço a participação, desejo sucesso, e que vocês peguem essas dicas, já coloquem em prática para dar uma turbinada no LinkedIn e na recolocação profissional de vocês. Abraço, boa semana e até semana que vem.